que é que você acha? Que o Ramon Dias deveria ser demitido imediatamente? A torcida do Corinthians está realmente pegando no pé, tá brava com o Ramon Dias. E acontece o seguinte, que o nome do Luiz Castro, que é o nome do técnico português, agora está cada vez mais forte nos bastidores do Corinthians. É isso aí, fiel torcida. Uma ótima tarde a todos. Fontes internas do Corinthians dão conta de que o Luiz Castro está a um passo de ser o técnico do Corinthians. Vocês vão ver aqui agora um corte que eu separei, tanto do Nicola, tanto da Gazeta Esportiva e também do Cereto, onde eles vão analisar essa chegada do possível novo treinador do Corinthians, o português Luiz Castro. Não tem mais condições do Ramon Dias, esse técnico ultrapassado, ser mais técnico do Timão. Fica até o final do vídeo, não pula sequer uma parte, porque esse conteúdo aqui está repleto de informações bombásticas. Dê só uma olhada no que a mídia esportiva acabou de falar sobre a chegada de Luiz Castro ao Corinthians. Dê só uma olhada. Bora fechar o vídeo com a informação mais importante do fim de semana. Uma suposta negociação entre Corinthians e Luiz Castro. Você lembra do técnico português que dirigiu o Botafogo no ano passado, era líder do campeonato quando ele aceita uma proposta do Al Nassr da Arábia Saudita, certo? Ele caiu, foi demitido do Al Nassr algumas semanas atrás e está desempregado. A primeira informação que surge nessa sexta-feira é de que Luiz Castro foi sugerido, oferecido ao Corinthians. Confesso que achei estranho. Luiz Castro tem um tamanho tal que não lhe permite ou não necessita que ele seja sugerido ou oferecido. De qualquer forma, a notícia era de que Corinthians e Luiz Castro negociavam um acordo para 2025, mas que diante do mau momento do Corinthians, eliminado nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, Corinthians tentaria convencer o Luiz Castro a assumir o time agora, depois da partida da próxima segunda-feira contra o Palmeiras, derby super importante para o técnico Ramon Dias. Conversei com duas pessoas do Corinthians e ambas não quiseram responder ou confirmar as negociações, o que me faz imaginar que sim, Luiz Castro é alvo do Timão para a próxima temporada. Convencê-lo a assumir o Corinthians por agora é das missões mais complicadas e a questão financeira nem é o maior problema. O Luiz Castro e sua comissão técnica ganhavam no Botafogo R$2 milhões por mês. Ramon Dias e seus auxiliares custam ao Corinthians R$1,5 milhão mensais. Diferença de 500 mil para um clube com tantos problemas financeiros com o Corinthians, isso não vai ser o definitivo, o fator primordial. A questão é convencer o Luiz Castro a assumir o Corinthians na reta final de um campeonato em que ele corre sério risco de rebaixamento. Para o Luiz Castro seria muito mais cômodo assumir qualquer clube de futebol no Brasil ou no mundo no início de temporada, com a possibilidade de fazer o planejamento, a montagem do elenco. A percepção que eu tive a partir da recusa de duas pessoas do Corinthians para responder se negocia com o Luiz Castro, é de que está muito difícil convencê-lo a vir trabalhar nesse exato momento. Até porque, em caso de rebaixamento, é o nome do Luiz Castro que será lembrado eternamente. Olha, o técnico do rebaixamento em 2024 foi Luiz Castro. Muitas vezes esquecendo até outros técnicos que passaram durante a campanha horrorosa do Timão. Não existe otimismo no Corinthians em relação a um acerto com o Luiz Castro, mas ele é um alvo preferencial para a próxima temporada. Se o São Paulo, se o Corinthians conseguir a permanência para a Série A, tratativas ficariam menos complexas. Nicola, mas se o Corinthians perder para o Palmeiras na segunda-feira, Ramon Dias será demitido? Essa é uma possibilidade real, mas Fabinho Soldado e Augusto Melo preferem ter um outro técnico já escolhido e até acertado para essa eventualidade, para que o Corinthians possa ter, nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, alguém à altura do atual elenco. As substituições do técnico Ramon Dias geraram muita discussão depois do jogo de ontem. O Thiago Salazar está chegando agora para falar sobre as trocas de jogadores do Timão. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, mais uma semifinal em que o técnico Ramon Dias é bastante questionado por causa da escalação e também por causa das substituições, mas principalmente por causa das substituições. Assim como aconteceu lá contra o Flamengo na Copa do Brasil, muitos torcedores estão colocando a culpa em cima do treinador argentino por causa do segundo tempo do Corinthians, em que o time teve bastante dificuldade. O Racing deu a bola para o Timão só
conseguiu dar uma finalização no gol, mesmo assim, sem perigo algum. Então, vamos aqui relembrar como é que aconteceu, tudo na ordem cronológica. Bom, do meio de campo para frente, o Ramon optou pelo José Martínez, pelo Charles, pelo Carrilho, só o Garro de meia lá na frente, o Memphis e o Yuri Alberto. Só que aí durante o segundo tempo ele resolveu mudar, já estava 2-1 para o Racing. Logo no intervalo, ele coloca o Alex Santana no lugar do Carrilho. E aí muita gente falou, ué, mas o Charles vai continuar em campo? Vieram essas questões. Aos 13 minutos, então ele troca 2 de uma vez só. Thales Magno no lugar de Rodrigo Garro e Breno Bidon no lugar de Charles. Nesse momento o time ficou sem nenhum meio armador. 3 volantes e 3 atacantes. Depois, aos 22, ele colocou Romero no lugar de José Martínez. 4-2-4, 4 atacantes e só 2 volantes no meio de campo e nenhum meia. Só lá aos 32 do segundo tempo, ele colocou o Igor Coronado no lugar do Memphis Depay, que já estava bastante cansado. Aí o Corinthians voltou a ter um meia armador, 3 atacantes, mas enfim, não foi suficiente. O time em nenhum momento conseguiu se organizar, criar um padrão durante todo o segundo tempo. Ele foi bastante questionado, a gente já mostrou algumas sonoras, mostraremos mais e eu vou passar a bola para vocês com uma sonora em que ele meio que acredita a derrota ao gol desperdiçado pelo Garro. O Garro, quando estava 1-0 para o Corinthians, perdeu um gol cara a cara. E ali o Ramon Dias, na entrevista coletiva, deu a entender que aquele gol, na opinião dele, poderia ter feito toda a diferença e não as substituições e tudo mais que se desenrolou depois da partida. Vou colocar o Ramon e passo a bola para vocês debaterem. Si Garro concreta en el gol, podría haber sido otro partido diferente. Pero son muy pocas veces que tenés chance tan clara como la que tuvimos ahí. Y cuando tenés una ocasión tan clara, tan fácil, un mano a mano con el arquero, ellos no la tuvieron. La acción que la tuvieron lo concretaron y nosotros no lo pudimos concretar. Es una lástima porque fue una acción muy rápida. Realmente faltó la definición, el toque ese para que ele patee arriba e não se pudo concretar. Eu não acho legal fazer isso e falar assim, se ele tivesse feito o gol, tá jogando tudo nas costas dele. Eu não acho legal. Do jeito que o Ramon Dias falou, ele começou bem, porque é óbvio que se um jogador faz 2-0, o jogo muda, o jogo é outro. Sabe isso, mas não Só que então, isso aí é uma coisa óbvia. Só que ele continuou insistindo muito nessa resposta. Ele não tem culpa nenhuma. Ele não foi sutil, Não foi sutil, ainda comparou com o Quinteiro que fez o gol. Eles tiveram as chances e concretaram, que ele fala, né? Concretizaram com qualidade, o nosso não teve qualidade. Colocou na conta do outro, sabe? Colocou na conta do outro e é claro, ele também errou bastante nas substituições. O erro do Garro foi primeiro, se o Garro não tivesse errado, talvez ele não precisasse errar depois, mas então os dois erraram, o Garro e ele. Se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Exatamente. Então acho que o Garro teve um lance, teve uma oportunidade. E os outros 10 que estão lá? O Hugo não tomou uma bola ali no meio das pernas? Os outros não podiam também tentar fazer gol? Eu não gosto disso, porque, se chuta pro Yuri Alberto. E se ele chuta pro Yuri Alberto e o Yuri Alberto chuta fora? Calma, não crucifica o jogador. Aí a crucificação iria pro Yuri Alberto e não pro Garro. Eu não gosto de crucificar ninguém, não. É chato crucificar, mas é mais chato ainda quando o técnico crucifica o seu jogador. É o time que perdeu. E o técnico crucificou e ele tá errado. Eu acho assim, se o Ramon Dias tivesse falado, mas se o Garro tivesse concretizado a chance que ele teve, mas ao mesmo tempo depois falasse, mas também quantos pontos o Garro também já não garantiu pra gente no Campeonato Brasileiro, aí é diferente. Você deu com uma mão e fez carinho com a outra. Agora, desse jeito que ele falou, ele corre risco de perder o vestiário num momento crítico da temporada. Ele não perdeu emprego antes. Certamente o Garro não gostou do que ouviu. Não gostou do que ouviu, claro que não. Até porque o Garro é um dos melhores, se não o melhor jogador do Corinthians na atualidade. Com certeza. O Yuri Alberto tem os números, tem feito mais gols do que qualquer outro camisa 9 do futebol paulista, tudo bem, mas de bola jogada, ao meu ver, o Rodrigo Garro tem feito mais a diferença para o Corinthians do que qualquer outro atleta do elenco. Então o Ramon Dias tem que tomar muito cuidado da forma como ele fala sobre o Garro, porque o Garro ajudou muito e vem ajudando muito o Corinthians. E vai ser muito importante nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Vai ser muito importante e, realmente, o Ramon Dias parece que não se preocupou em cuidar do grupo, em fazer a gestão do elenco. Sim. Porque
A gente às vezes vê o Abel Ferreira, que é muito criticado nas coletivas em determinados momentos, mas se uma coisa ele sabe fazer é isso, né? Ele sabe o momento certo de falar de um jogador e sempre protege o elenco, e o Ramon Dias não protegeu o Garro, que realmente é um dos principais jogadores do time do Corinthians. Exato. Em termos de talento, talvez seja ele e o Memphis os principais hoje, né? Mas isso não se faz. Isso não se faz. Assim como não se faz o Ramon Dias vir a público, depois de um jogo em que o Corinthians chora uma eliminação, e falar que tá triste porque o River Plate foi eliminado da Libertadores. Eu sou hincha de River, então já começamos a semana triste, e agora como técnico do Corinthians, quer dizer, ele colocou acima a torcida dele pelo River do que o fato de ser técnico do Corinthians. Então, não tem nada com nada. Mas é que ele foi questionado sobre isso por um jornalista argentino também, né? Tudo bem, mas, pô... Mas podia desconversar, falar assim, eu estou focado no Corinthians. Meu foco é Corinthians, não quero falar de River. Ele tá cavando a própria cova e botando ele e o filho dele junto. Bom, a grande pergunta da fiel torcida é sobre o futuro do técnico Ramon Dias. O Salazar apurou toda a situação e traz a resposta agora. Vamos lá, Salazar? Eles colocaram você caindo do skate, viu, Salazar? Que o Salazar já fez natação, já fez judô, já fez de tudo aqui, até pulou de paraquedas. Aí ele falou, eu já andei muito de skate. Aí foi andar de skate, tomou um capote lá, mas se saiu bem, viu, Salazar? Mas me fala uma coisa, Salazar, o Ramon continua no Timão? Você vê que é a mania de querer inventar, né, Michele? Eu fiz a passagem correta, gravamos, colocamos no ar, chegou ali, vamos tentar na rampa. E eu não sei andar na rampa, eu sei andar de skate em linha reta, mas enfim, fui querer inventar, acabei torcendo o tornozelo. Mas vamos lá, a torcida do Corinthians está realmente pegando no pé, tá brava com o Ramon Dias. Só que logo depois do jogo, o Ramon Dias foi questionado sobre o trabalho dele, para fazer uma autoavaliação. Para surpresa de muita gente, dá uma olhada na resposta e na volta eu explico o que a diretoria pensa. Sabés que yo tengo contrato hasta el fin del año que viene. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo, no solo yo, sino la comisión, los jugadores, todo el mundo, creo que es excelente porque competimos. Cuando llegamos, no me hagan recalcar nuevamente toda la historia que pasó y por qué me llamaron. Me llamaron para salvar al equipo. El grupo, los jugadores tuvieron la calidad, la inteligencia, la capacidad para poder competir, ya sea en la Copa de Brasil y en la Sudamericana. Bom, vamos lá. Independentemente das opiniões de cada um, o que eu vou trazer agora é uma apuração, de acordo com o que eu escutei de membros da diretoria do Corinthians. A ideia da diretoria não é trocar de técnico neste ano. A diretoria está incomodada, entende que o Ramon sim não foi bem nas 4 semifinais, ele deve ser cobrado por isso, o elenco deve ser cobrado, mas não há intenção nesse momento de trocar o treinador. A ideia é focar no Campeonato Brasileiro para o time se salvar no Brasileirão e buscar uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. Lembrando, tem muita gente falando, o Corinthians está fora da Copa do Brasil, da Libertadores, mas pode se classificar na Sul-Americana, dependendo da colocação que terminar o Brasileirão desse ano. Então, o foco é esse, a diretoria está incomodada com o trabalho, com essas últimas atuações, mas não pretende demitir o técnico Ramon Dias. Agora, ele vai ser o técnico em 2025? Isso ninguém me garantiu. Ninguém confirmou. O que dá para falar é de agora. E se ele tomar 3-0 do Palmeiras? Aí não dá para saber. Informação é pré-derby. Também é bom deixar isso bem claro, porque, como diz o Casares, futebol é dinâmico. Tá certo, Michele? Olha, uma última informação. A gente tem um vídeo viralizando aí na internet, vídeo de torcedores, em que mostra, torcedores foram até o saguão do hotel, onde está o elenco do Corinthians lá em Buenos Aires, onde estava, né? Dá para perceber eles cobrando o Augusto Melo, presidente do Corinthians, que sai andando, desce umas escadas. Só que o Cadu Melo, sobrinho do presidente que está sempre com ele, também foi cobrado e se irritou ali, teve que ser segurado pelos seguranças do clube, né? Perdão pelo pleonasmo, mas enfim, os seguranças seguraram ali o Cadu, o presidente desceu, enfim, teve toda uma confusão e é uma pressão em cima da diretoria do Corinthians e agora, claro, em cima do Ramon Dias principalmente. Tá certo, Michele? Concordam com a decisão da diretoria ou não? Passo a bola para vocês. Beleza, Salazar, eles já vão responder. E aí, pergunta no pique pro Salazar. Não, já foi, ele já respondeu. Se perdeu o derby, pode ser que ele caia. Eu ia perguntar pro Salazar se, de repente, o Corinthians
perde para o Palmeiras se essa decisão da diretoria em manter o Ramon Dias continua, né? Não Mas tem o próprio convicção Salazar, alguma no não trabalho. Não dá para ter, né? Não dá para ter. Mas assim, nesse momento... Também não dá para tirar agora o Ramon Dias e colocar alguém lá qualquer, o interino, não dá para segurar. Aqui no futebol brasileiro é difícil imaginar qual clube manteria o treinador que foi rebaixado no ano seguinte. Não, é muito difícil. Se o cara faz um bom trabalho e a culpa, se o clube diagnostica que a culpa não foi dele, eu acho que faz todo sentido mantê-lo. E de fato, o Corinthians já atravessava uma situação difícil antes da chegada do Ramon. Vamos ver os números ali, ó. Ramon Dias, ele tem 27 jogos, 10 vitórias, 8 empates, é isso? 9 empates, 8 derrotas, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana. 27 jogos, 10 vitórias, é baixo. Mas justiça seja feita, ele recebeu muitos jogadores novos no decorrer das competições. Eram 3 competições, mal tinha tempo de treinar. Tem que ter todo um contexto para avaliar o trabalho dele. Eu acho também. Acho exagerado ele falar que o trabalho é excelente, né? Agora, também é exagerado o pessoal querer a cabeça dele agora pelo que está acontecendo. Eu acho que o fato de ter chegado já numa semifinal de Sul-Americana, de Copa do Brasil, acho que já foi muito mais longe do que combina com o Corinthians esse ano, vide o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, a realidade do Corinthians é muito mais o que está acontecendo no Brasileiro do que chegar à semifinal de Copa do Brasil e Sul-Americana. Sim. É claro que o mata-mata é imprevisível, mas pelo que o Corinthians rendeu no mata-mata, a gente pode fazer um exercício. Será que se o Ramon tivesse começado a temporada no Corinthians, o Corinthians estaria nessa situação no Campeonato Brasileiro? Vai saber, né? Eu acho que não. Bom, que isso? O Corinthians precisa pagar as dívidas para depois ter um planejamento. O que é isso? Corinthians sofre transfer ban. Depois o Salazar fala. Demos ontem, falando já do Balbuena, né? O Balbuena está cobrando direito de imagem. E o Ramon Dias estaria comandando uma panela, a panela dos jogadores estrangeiros, né? Os jogadores estrangeiros teriam prioridade em relação aos jogadores brasileiros. E isso está pegando no elenco. Então, cada vez mais, os jogadores também estão insatisfeitos com o Ramon Dias. E acontece o seguinte, que o nome do Luiz Castro, né, que é o nome do técnico português, agora está cada vez mais forte nos bastidores do Corinthians. Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, que trabalhou lá no futebol da Arábia Saudita, deixou o Botafogo para trabalhar no futebol da Arábia Saudita, está livre no mercado, foi oferecido ao Corinthians, só que é um técnico muito caro. O Corinthians teria que gastar muito dinheiro para contratar o Luiz Castro nesse momento. De qualquer maneira, o nome do Luiz Castro é um nome forte, é um nome que faz sombra, é um nome que está pressionando o Ramon Dias nesse momento. É claro que o Augusto Melo está tentando blindar o Ramon Dias. Se depender do Augusto Melo, o Ramon Dias continua no Corinthians até o final da temporada. Se depender do Augusto Melo, pelo menos é esta a informação que eu tenho, o Ramon Dias continua no Corinthians até o final da temporada por mais 7 jogos, porque o Augusto Melo entende que não adianta trocar técnico nesse momento. Mas acontece que a pressão é muito forte. Se perder o jogo para o Palmeiras na segunda-feira, aí a coisa vai ficar muito complicada para o técnico corintiano. Tomara o Corinthians vença o jogo na segunda-feira. A minha opinião é que não adianta trocar de técnico nesse momento. Será pior trocar de técnico nesse momento. O Corinthians não vai conseguir achar um técnico de uma hora para outra para comandar o Corinthians, para comandar o time nos 7 jogos que restam dentro do Campeonato Brasileiro, né? E o Corinthians corre ainda um sério risco de rebaixamento. Depois que se livrar do rebaixamento, aí tudo bem, você pode demitir o Ramon Dias, pensar no planejamento para a próxima temporada e contratar um outro técnico. Agora, trazer um outro técnico agora vai demorar. O Corinthians não vai conseguir ter agilidade para trazer um outro técnico agora. São poucos técnicos livres no mercado. O Tite está livre no mercado, né? Luiz Castro está livre no mercado, mas não vai ser fácil você contratar esses treinadores para comandar o Corinthians de uma hora para outra. Bom, para o clássico contra o Palmeiras, o André Ramalho, por enquanto, está de fora. Ele foi punido pelo STJD com 2 jogos pela expulsão contra o São Paulo. O Corinthians pode entrar com efeito suspensivo para ter o jogador no clássico contra o Palmeiras. Aliás, o André Ramalho, que foi muito mal na partida
contra o Racing ontem na Argentina. E o pessoal da Gaviões da Fiel, né, a torcida organizada, emitiu uma nota criticando o time do Corinthians, pedindo mais raça aos jogadores e cobrando reação imediata do Corinthians na partida contra o Palmeiras. Em um dos trechos da nota, a Gaviões diz o seguinte: é inadmissível ver jogadores pagos em dia, com salários altíssimos, aceitando a adversidade. Então, é a Gaviões da Fiel dizendo que esperamos ver em campo, na segunda-feira, a raça que essa torcida exige e merece. É o trecho, são 2 trechos aí de uma nota que a Gaviões da Fiel emitiu no dia de hoje nas redes sociais, pedindo a reação imediata do time do Corinthians na partida contra o Palmeiras na próxima segunda-feira. O Corinthians, que tem problemas fora de campo, você já sabe, o Corinthians sofreu um transfer ban na FIFA por dívida, né, com o zagueiro Balbuena. O Corinthians teve uma punição que é válida por 3 janelas de transferência e o clube precisa quitar a dívida para ser liberado para registrar novos jogadores. Se o Corinthians quiser contratar novos jogadores, ele precisa pagar essa dívida na FIFA, pagar essa dívida ao Balbuena. A dívida é de 4 milhões de reais. Então o Corinthians tem que pagar essa dívida urgentemente se quiser contratar jogadores para a próxima temporada. Há quem diga, e aí a informação precisa ser checada, que essa dívida, essa punição da FIFA, o transfer ban, pode complicar o Corinthians, inclusive na contratação do Hugo Souza, que será contratado pelo Corinthians junto ao Flamengo, né? Então, olha só o tamanho da complicação que tem o Corinthians fora de campo. O Corinthians com problemas dentro de campo e o Corinthians com problemas fora de campo. É isso aí, fiel torcida. Quero saber de vocês. A contratação do técnico Luis Castro é melhor para o Corinthians nesse exato momento? Eu vou falar uma coisa pra vocês, fiel torcida. É um técnico que já tem muita experiência. Fez aquele Botafogo jogar, né, na última temporada. É um cara, assim, que tem a cara do Corinthians. Joga em contra-ataque, né? Tem jogadores pra jogar em contra-ataque. É um cara muito experiente. O trabalho do Luis Castro é um trabalho, assim, que aqui no Brasil demorou 1 ano pra dar certo no Botafogo. Vamos torcer para que ele venha aqui pro Corinthians e faça muito sucesso aqui no Timão, que é o que todos nós queremos, potencial. Todos nós sabemos que ele tem. Essa que é a verdade. É um cara, assim, extraordinário, extra classe. Vamos torcer para que ele venha pro nosso Coringão. Vocês aprovam a contratação do Luis Castro para essa temporada ou então para a próxima temporada no Corinthians? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!